Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer também e mandar um abraço para a equipe da FEAL, a FEAL aí lá atrás dos bastidores, trabalhando. Obrigado, pessoal. E também, não é, dizer para você que eu disse agora mesmo. Aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Garcia. Fernandinha. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova, olá, ouvintes da TV Mundo Maior. Bom dia, que seja iluminado o nosso dia, o nosso alvorecer, que iluminemos o nosso dia, vamos fazer acontecer, vamos absorver tudo que a gente falar sobre o livro, né? A Agenda Cristã, que a gente vai continuar na Agenda Cristã, né, Nando? E que tenhamos proveito nas palavras de hoje. Isso mesmo, Fernanda. E o capítulo que nós estamos aqui é o 8, capítulo 8, Irmãos em Perigo, né? Será que nós também não, né, estamos em perigos? Vamos ver que o André Luiz nos fala aqui em Agenda Cristã, né? Eu tenho aqui um exemplar que é de bolso. O André Luiz, através da psicografia do Chico, nos manda: os que pretendem transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais. Ele está falando que os irmãos que estão em perigo. Se a gente quer transformar o próximo de um dia para outro a golpes verbais, a gente está correndo perigo. Ou está colocando alguém em perigo também, né, Fernanda? É nada com violência, né? Seja ela verbal ou física, né? Não, para nossa saúde, para a saúde do próximo, não vai ter proveito nenhum, né? Então, assim, isso é básico, é básico, mas no ímpeto do ser, no primitivismo do ser humano, a gente encontra muitas pessoas dessa forma primitiva, nessa forma que vale mais a minha palavra do que a do outro. E não tem a chance dessa evolução de aprender a escutar o outro, né? É de grande valia você aprender, porque a gente não está 100% correto. Nós estamos numa frequência de humanidade, a gente está aqui para aprender, para a gente ir para com o Pai, se tornar a alma completa, porque a gente está a gente é completo, mas o que eu quero dizer assim, como a gente é uma parte de Deus, a gente é uma parte, a sementinha dele, que na minha crença, como se uma parte dele está misturada em todo mundo. Então, assim, todo mundo tem Deus dentro de si. A questão é o despertar dele. Através do quê? Das suas atitudes. Como você interage com o próximo? O outro vai te falar mal, vai agir como humano, porque o humano é assim. Isso é a humanidade. Então, assim, a questão é que dentro da gente, a gente tem o yin e yang, a gente tem energia masculina e feminina, a gente tem o que? A dualidade, que no livro Caibalion, que é de Hermes Trismegistus, ele fala a respeito disso. A lei da correspondência, tudo que está em cima está embaixo. Então, é nisso que a gente tem que se apegar. E a gente tem que ter o quê? A fé raciocinada. E não uma fé de Walt Disney. Desculpe quem gosta muito de Walt Disney, mas não, a vida não é assim. Não é o Walt Disney, a gente tem que encarar a realidade. Nem Cristo. Cristo falava em parábolas. Até hoje, a gente fala muito em metáforas para a gente tentar absorver, porque nós somos crianças eternas, né? Então,
Para a gente entender, obviamente algumas síndromes, né, Nando? Algumas síndromes, falar em parábolas não tem o mesmo efeito. Mas aí tem que ser tipo literal. Tem pessoas que só entendem literalmente sem metáforas. Mas a gente tem que trilhar essa. Como que eu vou. É simples, o que Jesus nos deixou. Age para com o outro da mesma maneira que você gostaria que o outro agisse para com você. E eu acho que é simples, é isso que ele está falando nessa frase. Então, para a gente evitar algumas coisas, para não correr perigo, né? Um perigo de a gente invadir os limites do outro, né? Ele fala aqui, ó, por exemplo, de irmãos em perigo. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que eles são próprios. Né? A mesma coisa da gente querer que o outro, né, faça tudo bonitinho, mas você, olha, não está fazendo nada disso. Então ele fala, ele ainda é super educado, ele fala distraídos, né, de você, dos problemas próprios. Muito interessante. É aquele negócio, né, Nando? Você aponta muito o que o outro deveria fazer, mas você não faz o dever de casa, né? Tipo, você aponta para o outro, mas tem três apontados para ti. Então, assim, vamos fazer nossa lição de casa antes da gente julgar o próximo, né? A gente cria muito utopias, né? Utopias, tipo, a gente vive num mundo de fantasia, que tudo muito simples, né? Nada é complexo. Ah, o outro deveria. Ah, se eu fosse ele, é muito pá, né? É uma frase que eu escuto. Eu acho que até a gente às vezes fala inconscientemente. Se eu fosse fulano, eu faria desse jeito. Você tá na pele do outro? Você sabe o que o outro está passando? Você é o senhor da verdade absoluta para direcionar o que o outro deve ou não fazer? Eu acho assim, o que você pode conversar com a pessoa sem ser intrusa, mas fazer o outro pensar nas reatividades dele é uma coisa. Você impor o jeito de ele reagir é outra coisa. Você não pode, você dever é uma linguagem violenta. A gente tem que usar linguagens não violentas. Eu tenho até cursos, né, agora, falando dessa linguagem não violenta. Então, a gente tem que se policiar e falar, você tem que fazer isso. Não, você não tem que nada. Você dever, tem que. Gente, peraí. Livre-arbítrio, né? A gente não está falando, né, os kardecistas, umbandistas, muitas religiões falam livre-arbítrio. Vamos lá, o que que você está plantando nessa terra? Então, assim, é simples, assim, a gente lê, fala, nossa, é simples, e por que que não faz? Se é simples, né, Nando? Se é simples, por que que a gente não faz? Preguiça. Não estou julgando, né? Mas estou falando da minha preguiça. Pronto. Porque o André Luiz está dando um mapa para gente onde mora o perigo. Porque são esses comportamentos que nos fazem, muitas vezes, entrar numa zona de perigo. Né? Que a gente vai ter atrito, a gente vai ter descompensação, a gente vai ter várias coisas aí que vão, né, colaborar para o nosso prejuízo e prejuízo do outro. Olha, ele fala aqui, ó, falando em irmãos em perigo, né? Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Nossa, a gente não vê isso hoje em dia, né? Eu não vejo pessoas, às vezes está lá no videogame, às vezes está lá nas redes sociais, às vezes está lá com o dedinho no TikTok para cima e para baixo, vai, 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 vai. Tá com a mente em outro mundo, né? E os deveres deste mundo aqui?
Como é que fica? Então a gente vai, com mais que tenha tecnologia, inteligência artificial ao nosso favor, porque a gente pode usar como uma ferramenta ao nosso favor para nos auxiliar, a gente está atrasado com toda essa tecnologia, porque a gente não está com os pés aqui, né? A gente tá, a gente pode estar com os pés aqui, mas a nossa mente está no foguete do Elon Musk levando lá para Marte você está lá em Marte lá, né? Então nós temos que parar e ver se a gente está aqui mesmo, se a nossa raiz é, pô, se nós estamos reencarnados nesse planeta, eu acho que tem alguma coisa a ver, né, Fernando? Exatamente. Nós todos somos Katy Perry, né? Vamos ser Katy Perry, uhul, né? Tudo isso que a gente está falando, nesse mundo que virtuais de ilusão, que deixa a gente criando histórias, desentendimentos, má interpretações, é tudo muito utópico, né? Então, a gente, a gente fica com a nossa mente fora da nossa realidade. E o ego, né? Aí volta pro ego, né? Assim, o ego, que eu tô aprendendo. Antigamente eu falava que o ego era o vilão, né? E eu acho que muitos espiritualistas. Ai, sossega o ego! Uns tempos atrás eu tava assim. Se vocês forem ver os vídeos da Rádio Boa Nova, vocês vão ver eu falando, porque o ego, falando sempre do ego. Só que eu lendo outros livros, eu tô vendo que o ego faz parte do ser humano. Eu tenho que entender por que que Deus criou o ego. É que nem Divertidamente, né? E tem vários personagens. Um deles é o ego. A gente já nasce com ego. E o que que é o ego? O ego é uma energia que tudo é para mim, tudo é material, e, tipo, não tem evolução. E o ego é uma energia de sobrevivência. Então, muitas coisas que o ego faz para sobrevivência? Muitas vezes há mentira envolvida. Porque o ego faz muitas vezes as pessoas mentirem para sobreviver. Isso faz parte do ser humano. Só que a gente tem que lidar com a psique do mentiroso. É profundo isso. Então, assim, olha o perigo. E Jesus sempre falava: a verdade vos libertará. Porque a gente fica. O ego tem que ser equilibrado. Se o ego for. Tudo bem, o ego é energia de sobrevivência. Ok, mas tem como sobreviver falando da verdade? Tem. Não é bom você ter uma consciência tranquila através dos seus atos, dos seus bons atos? Sim, tá. E por que que você pensa que a estratégia de vida para você sobreviver tem que ser pelos caminhos mais curtos da vida? E não pelos caminhos. Sim, é cansativo? É cansativo, mas depois que você chega na reta final, você fala: nossa, eu consegui passar. É gratificante. É algo, né? Nós mesmos somos, como você falou no início, né? Nós mesmos somos os irmãos em perigo. Às vezes não é o outro, né? A gente sempre está no outro. E eu não estava tendo essa visão. Quando você falou isso, eu falei, putz, é verdade, né? Tem a ver conosco também. Porque a gente tem que pensar realmente nas nossas ações, o que que a gente está fazendo para o próximo que reverbera em nós, que tem esse bumerangue. Então, a gente tem que raciocinar, colocar essa fé raciocinada, que Kardec fala lindamente isso, e a gente tem que questionar mesmo. Porque tem muita gente falando, não questione, porque a fé não pode ser questionada. Por que não? Aí começa, por que não? Eu tenho que, assim, eu sou um vaso, é o perigo do não questionar, né? Eu sou um vaso e tudo que é bom ou ruim, eu tenho que consumir. Eu tenho que consumir tudo, então? Se a pessoa fala que
que isso é bom, eu não posso questionar o porquê que é bom, que benefício tem aquilo para a minha vida, para a minha saúde? Eu simplesmente, só porque a pessoa falou, é bom para a sua vida, eu tenho que consumir sem questionar. Não. Deus criou a gente para sermos pensantes, questionadores. Um livro que eu recomendo todos a lerem é A Alma Imoral, que desmistifica o julgamento. Tudo que a gente lê do Antigo Testamento, que a gente acha, Nando, que a gente julga muito, né? Por que que ele fez isso? São outros tempos. Começa por aí, né, Nando? Então, assim, tem vários livros, Cartas de Cristo, Alma e Moral, você também pode falar outros livros, que nem essa, a Agenda Cristã que a gente está lendo agora, a gente já leu Saúde. Então, é uma vasto, assim, livros, assim, que a gente pode citar aqui, pra gente, se você quer aprender mesmo, corre nos livros. Obviamente, tenta filtrar aquilo que você lê. Se você se considera cristão, né? Olha para aquilo, peraí, aquilo foi ensinado de acordo com o que Cristo nos orientou? Opa, isso aqui tá muito, tá estranho. Então você tem que ter o poder de crítica para você não entrar em perigo, né? Do irmão em perigo. E quando a gente vê também um irmão em perigo, de ter pensamentos confusos, tenta ser o mais amigável com ele, acolhedor. E isso é caridade. Seja caridoso até com o inimigo. Que nem a gente já a gente vai orar, pensa no seu inimigo, né, Fernando? Porque se a gente considera alguém inimigo, e se a gente tem inimigo e somos considerados inimigos para o outro, ah, essa situação precisa mudar, né? Porque quem está em perigo somos todos nós. Quando existe essa inimizade, é porque alguma coisa está em perigo. E temos que levar em consideração isso. Ele fala que irmãos em perigo também, né, os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. Ah, é. Então, muitos, né, muitos de nós, e nós estamos incluídos também, se defende, né, atacando, se defende e aí nem se defende, já ataca. E aí quer justificar. Ah, eu estou me defendendo. Estou me defendendo. Mas que defesa é essa que ataca mais do que defende? Que defesa é essa? Ah, Israel lá, né, nas guerras que está acontecendo, disse, tudo bem, eu concordo plenamente que né, que entraram lá e, né, tiraram a vida de um monte de pessoas indefesas e, né, entre aspas, inocentes, que estavam lá nas suas casas, nos seus lares. Mas e depois, né? Justifica você tirar milhares e milhares de vida? Então, parece que tem alguma coisa errada aí nessa situação. A gente está colocando irmãos em perigos, em muito perigo. Crianças em perigo, idosos em perigos, né? Civilizações em perigo, ancestralidades em perigo, gerações em perigo, porque isso vai repercutir em gerações, tanto de um lado como do outro, porque existe violência dos dois lados. Então a gente submete, né, irmãos nossos a incluindo nós, estamos todos nessa situação, porque a gente tá, é fácil você falar, fulano de tal tá errado, o outro lado tá errado, e lá e você não, você tá só na observação, só assistindo os jornais. Não, a gente tem muito a ver com tudo isso. Nós colocamos todo dia alguém em perigo, a, a partir de nós mesmos como o do outro, né? A gente basta ver os noticiários, a gente coloca pessoas que estão aí trabalhando,
que estão estudando e que muitas vezes estão sozinhas andando pelas ruas aí, tarde da noite. Essa pessoa não está em perigo? Tá. Mas o que leva ela a estar em perigo? Aí a gente pode ficar pensando, né? Ah, tem muita coisa que colocou essa pessoa em perigo, né? Quando a Fernanda falou do ego, né? Se a gente está no nosso quadrado, tá tudo lindo e maravilhoso, né? E o outro que está na via pública? E aquele que está em situação de rua? E quem que gerou aquele, que gerou, que questão social que levou aquela outra pessoa a usar de violência para aquela outra, né? Então, é lamentável que a gente ainda não fez e está fazendo, construindo um mundo melhor, né? Nós tivemos aí o advento do nosso conhecido Papa, a gente tem um carinho por esse espírito, né, do Francisco, o Jorge de Buenos Aires, né, o Jorge que saiu de lá, e lá ele era sempre uma pessoa simples, humilde, e continuou, mesmo estando num grau elevado, né, como de um Papa. Então olha, a gente tem que parar e pensar muito o que nós estamos fazendo com o nosso mundo e com o nosso semelhante. Reflexivo, hein, Nando? Bem reflexivo isso, hein? Você teve inspiração. Mas é isso que você falou. Você vê muito isso no Instagram, né? Eu, pelo menos, eu vejo muito isso no Instagram. Não sei vocês. Tem gente que vê muito no Insta e no Facebook. TikTok eu não uso, né? Então, eu não tenho nem noção do que está acontecendo no TikTok. Mas a gente generaliza demais quem é o bom, quem é o mal. E não, gente, tá todo mundo sofrendo. Independente se é israelense, se é palestino, tá todo mundo no mesmo barco, né? Tá todo mundo sofrendo. E não adianta você, sim, eu sou a favor de fulano. Gente, é briga, é o ego ali imperando, tá? É o ego ali, tanto de um lado como do outro. E a gente tem que aprender com eles a não ser iguais aos dois. Não tô falando de um ou de outro, falando dos dois. Porque você vê tanto palestino falando mal de judeu e tanto judeu falando mal de palestino. Tem as duas partes. Você fala, gente, mas de acordo com a Bíblia, eles não são irmãos? Tipo, não foi do mesmo. Eu não tô entendendo. Eu não tô entendendo. São irmãos, né? O Antigo Testamento fala isso. E aí ficam brigando por terra. Gente, peraí, vamos lá, vamos colocar a cabecinha para pensar, né? E isso não se dá só ali, né? Tem o ego também da Rússia com a Ucrânia, tem guerra rolando também em outros países da Arábia também, que ninguém fala. E, assim, tem guerra rolando aí, ó, muito tempo. E assim, quando isso vai acabar? Não sabemos. A questão é que a gente tem que pensar na nossa evolução, na nossa individualidade como uma alma individual. Infelizmente, não é ego isso, mas infelizmente, se a gente ficar preocupado muito, né, o que dá para a gente fazer é orar e mandar luz para os nossos irmãos. É o que acho que a espiritualidade nos manda fazer. Olha, você está em tal país, não tem como você sair daí e correr lá. Não, não tem como. O que a espiritualidade quer é que a gente aprenda a ser melhor a cada dia, que nos tornamos seres melhores e seguir o que Cristo que falou com simplicidade, né? E que é o que eu percebo? Eu vou dizer que eu não sou santa, né? Não vou falar como puritana, mas assim, quantas vezes
você sente aquela energia dentro do seu peito, assim, do seu coração, te forçando a ser violento. É muito mais fácil falar o que eu, às vezes, eu sinto, porque é para eu mostrar para vocês que eu não sou dona da razão, tá, gente? Que eu estou aprendendo junto com vocês. Que isso fique claro. E a sabedoria de Salomão é aprenda com os erros dos outros. Então, se eu estou falando assim, quando você sentir aquele peso no peito, vocês sabem realmente o que eu estou falando. Porque é, é um, é um impulso de raiva, é a raiva. Eu acho que é isso, é a raiva de você não querer que o mundo funcionasse de um jeito, que é assim, é uma coisa que está fora do seu controle. E é isso que você tem que ter no seu cérebro, falar, opa, eu sou um irmão em perigo. Se eu agir nesse ímpeto de raiva, de ódio para com meu irmão, quem está saindo prejudicado disso? O outro ou eu? Opa, sou eu. Né, Nando? Então, assim, todo mundo tem isso. Todo fala, ah, não, eu sou um santinho, né, Nando? Eu sou um santinho, eu vou na igreja todo domingo, vou assistir. Eu não quero saber se você vai na igreja, eu quero que a sua rotina diária. E não para mim ou para o Nando, mas para Deus. Você não tem que falar para a gente, mas é para se colocar perante a Ele. Que não adianta, isso eu não lembro onde que eu li, acho que foi no Kardec. Não adianta você montar um altar lindo e maravilhoso e falar, vou doar eu quero isso, quero aquilo, Deus me perdoa, sendo que o seu coração está cheio de mágoa. Essa oferenda sentimental, Deus não quer, né, Nando? Ele quer a nossa mudança, né? Ele quer a nossa melhoria. E a repercussão de tudo isso vai melhorar o planeta. Se você se melhorar, é a única forma que a gente tem de melhorar o planeta, porque a gente não vai conseguir ser um líder aí que vai mudar o planeta. Você tem que ser líder de si próprio e fazer o melhor que puder de si, e aí isso passa a repercutir no planeta, né? Cada um com a sua individualidade aí, com a sua vontade de ser melhor, vai somar, vai ser que nem uma colcha de retalhos. A gente vai juntar os retalhos e fazer uma colcha para a gente se aquecer. Então a gente precisa, né, de que cada um faça isso, né, Fernanda? É de pouquinho em pouquinho, igual formiguinha. Então, é um trabalho, é um dia de cada vez, não se desesperar, porque a gente quer tudo na hora, às vezes a ansiedade, né, grita, né, dentro da gente. Então, a gente tem que se acalmar, tentar se acalmar, para vivermos com a nossa consciência tranquila e termos saúde, através dessa energia que a gente emana. Isso, e com isso a gente vai saindo da zona de perigo e tirando o outro da zona de perigo. Todos nós, fazendo isso, vamos colaborar por um planeta melhor. E para isso a gente também faz aqui o exercício diário no programa da prece, da oração, das vibrações. É o que a gente vai fazer agora. É, sempre a gente sugere deixar uma água aí do lado, a Fernanda sempre deixa o copo dela lá. Hoje está quase cheio, hein? É aí, ó, depende do ponto de vista, aí, É, ó. exatamente. Então, deixa aí aquela água, não importa o momento que você vai ouvir e assistir esse programa, os benfeitores trabalham diuturnamente, 24 horas por dia, e vão levar esses recursos nesse, né, líquido precioso. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos aproveitar os irmãos do mais alto para que eles possam nos orientar através de bons pensamentos,
a fim de que a gente, todos nós, não entremos em zona de perigo, não estejamos em perigo, não criemos perigos, que nós possamos usar da prevenção de que o nosso comportamento melhor vai melhorar o do outro. Mesmo que consciências diferentes, em níveis diferentes, não importa. Jesus não se importou em vir entre nós medindo isso, a consciência do outro. Ele veio sabendo do nosso nível de consciência, porém, ele deixou estampado, impresso nas energias do planeta, seu exemplo maravilhoso. Para cada um, indistintamente. Não importava para ele se estava num trono ou se era uma pessoa que estava numa situação humilde, simples. Para ele, Jesus, todos eram pessoas para saírem, como o André Luiz está nos dizendo, de zonas de perigo, de irmãos que estão e estavam em perigo. Que nós possamos usar as ferramentas do bem que nos chega, que fazem com que a gente possa sair dessa situação e melhorar a situação do planeta a partir de nós mesmos. Ao sairmos dessa zona de perigo, estaremos trazendo alguém conosco também para que não fique em perigo, que nenhum irmão no planeta fique em perigo. Que as bênçãos de ti, Jesus, possam nos emoldurar, possam ser como um quadro de luz em volta de cada um de nós. E aproveitemos esse instante para vibrar por irmãos nossos, da nossa família, da nossa convivência, da nossa relação social, pessoas que conhecemos que estão enfermas, pessoas que estão em situações difíceis, de desafios, de dores. Vamos emoldurar essa pessoa, vamos criar um quadro de luz, uma moldura de luz, né? Como se estivéssemos colocando a foto dessa pessoa num quadro. Então essa moldura possa ser toda de luz. Para quê? Para que a pessoa melhore, para que a gente tire essa pessoa da zona de perigo. E ao fazermos isto, este gesto do coração de cada um de nós irá emoldurar a cada um de nós também. E assim, coloquemos o nosso planeta nessa moldura de luz, coloquemos toda a sociedade, todas as cidades do mundo, todos os países, os continentes, os seres, os reinos, vegetal, animal, reino hominal, reino mineral e reino espiritual da terra. A todos, criemos essa moldura com a luz que o nosso Mestre irá enviar e fazer com que todos nós emolduremos a cada um de nós, o nosso coração, a nossa mente, nós espíritos, as nossas pessoas queridas, o nosso lar, o nosso ambiente de trabalho e de estudo, onde quer que estejamos, essa moldura de luz nos envolva, em nome do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Muito bem, aí, depois da prece, da oração aí, das vibrações, né? Que a gente possa emoldurar aí a nossa vida, né? A nossa vida aí em torno daquilo que a gente está fazendo e quer realizar. E a gente quer pedir ajuda para você, isso, para essa mensagem de hoje chegar a tantos corações, a gente pede que você se associe ao Clube Amigos da Boa Nova. É fácil, entra lá e você não vai pagar nenhuma prestação, nenhum carnê, não vai, não, você vai doar aquilo que você puder, no tempo que você puder. Então entre lá, amigosdaboanova.com.br.
Quer falar com a nossa central? As nossas colaboradoras estão lá para te atender, ó, 0800 12 018 38. Temos também o fixo, que é o 11 2458 3214. WhatsApp, esse meio de comunicação. Lá também tem o WhatsApp no Clube Amigos, ó, 11 97 834 2246. E o Pix, que é uma modalidade de envio de recursos de banco a banco instantâneo. Faça aí uma doação instantânea aí, né? Espontânea também. O número do Pix, a chave é um número de celular, 11 97 261 0272. Muito bem, Fernanda. Vamos voltar aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Então, toda hora a gente está lá traçando projeto, mas e realizar? O que que nós estamos fazendo? A realização começa passo a passo, né, Fernanda? Sim, é igual o final de ano, né? Final de ano a gente tem vários projetos, né? E nenhum feito. Ah, eu vou para academia. Eu vou malhar esse ano. E não malho. Ah, eu vou ler não sei quantos livros nesse ano. Aí você vai ver a conta no final do ano e eu só li dois. Eu falei que eu ia ler 10, pelo menos. E aí a gente vai ver e falar, nossa. E eu tenho uma conhecida que falou assim para mim: para de prometer e faça acontecer. Porque na crença dessa pessoa, ela fala que a gente cria tanto projeto, né? A gente cria tantas promessas, e aí, no universo a gente cria vários buracos. Vários buracos. Falou, para que que a gente promete, promete, promete e não cumpre? Cadê a nossa disciplina? Falei, realmente o ser humano não é um ser tão disciplinado. Algumas pessoas conseguem, né? Começam bem, tem até estudos científicos que falam que 21 dias as pessoas depois faz 21 dias e começam a criar um hábito. Eu tentei fazer esses negócios de 21 dias, gente. Não deu certo. Eu acho que para mim deveria ser 40 dias, incessantemente, para eu criar um hábito. Esse negócio, eu já tentei, eu fiz 21. Nossa, quando eu cheguei nos 21 dias de meditação, eu falei, nossa, eu arrasei. No dia 22, no 22º dia, quem disse que eu meditei? Não. Então, assim, não a gente, ou você tem que tentar ver como você funciona, né? Porque tem muitos estudos falando assim, o ser humano cria um hábito a partir de tantos períodos fazendo tal coisa. Eu acho que não, porque eu fiz um teste comigo. Mas é muito melhor fazer um teste com você mesmo para ver, para se conhecer. E eu acho que eu vou tentar fazer um teste comigo com 40 dias de meditação. 40 para ver se eu engreno como se fosse escovar os dentes. Se depois de 40 dias Depois eu você conta para nós aí. conto, gente. E assim, é exatamente isso que a gente está falando aqui. A gente cria muito projeto e a gente se frustra no final. A gente cria uma frustração, Nando, de impotência, de um sentimento de, eu me comprometi a fazer algo e não consegui. E a gente se culpa. E o que eu tô passando para vocês é o seguinte: primeiro, que não se culpem, parem de fazer promessa, parem. Eu não vou prometer nada, eu vou viver. Vamos prometer, eu acho que é isso que a agenda cristã também está falando. Vai viver, vai fazer o que é certo, faça o bem. Não me venha com promessa, porque eu já sei que você não vai fazer. Então, assim, e Deus não está preocupado se a gente vai fazer ou não. Deus não está nem um pouco se importando com isso. Ele só quer que a gente viva bem. Só isso. Simples, né, Nando?
É verdade, a gente vai colocando tantos pergaminhos debaixo do braço e não coloca nada em construção, a gente precisa. Aí ele fala aqui, antes que chegue o final do programa, que eu grifei isso aqui, né? Um dia que eu li esse livro, que diz assim, ó, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais, né? Irmãos em perigo, ele fala, ó, os irmãos em perigo, os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõe de tempo para cultivá-las em favor da própria iluminação, né, Fernanda? É atrás das virtudes, né? Que a gente não exercita as virtudes, que todos nós temos, mas a gente não pratica. A gente não faz a disciplina, a disciplina. A gente, todo mundo, até seu inimigo, tem amor sim, tem compaixão sim. Só falta o quê? Colocar para despertar. Então, assim, a gente agora sim, obrigatório, viu, gente? Tem que nos fortalecer mentalmente e fazer uma autoanálise. Esses livros, que nem Agenda Cristã, faz a gente ter uma autoanálise. A gente não é melhor que ninguém, a gente tem que se olhar no espelho e falar: acorda de manhã, tenta, tá, gente? Tenta só. Isso aí agora tenta. E fala, visualize como vai ser seu dia hoje. Tenta visualizar isso. Hoje eu vou fazer isso, 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 isso. E aí, no final do dia, anote o que eu deixei de fazer. Todo dia. Faça isso um diário. Tá, você olha, eu vou fazer isso. Às vezes não precisa nem escrever. E no final, aí você vai colocar. Peraí, o que eu falei hoje de manhã? Eu falei que eu ia fazer isso. Fiz? Não. Faz um checklist, né, Nando? Para você não, não ferir o seu irmão interno, né? É, porque nós também temos esse irmão interno aí muito bem colocado aí, né? E então, a gente reconhece as grandezas divinas, mas a gente precisa, além de conhecer, cultivá-las, né, em nós, como ele fala aqui. Vamos cultivar em nós, vamos colocar isso em desenvolvimento. Isso sim é uma coisa que a gente pode, além de projetos, colocar em ação, né? Não é algo que demanda tanto planejamento. São ações simples do dia a dia, né? Silenciar, observar, escutar, né? Ler, né? Aprender. Olha quanta coisa que dá para a gente já colocar em ação, para a gente sair desse perigo que a gente se coloca, né? Com as nossas ações. Então, vamos, né, refletir sobre esse tema de hoje e buscar, como ele fala aqui, a própria iluminação, né? Porque se a gente se iluminar, nós seremos mais uma tocha que vai juntar-se a outras para iluminar o nosso mundo inteiro. Fernanda, as suas considerações finais aí, né? E as despedidas, porque a gente está chegando no final do Alvorada. O que ficou de lição, então, hoje? Vamos nos respeitar, vamos colocar em ação boas ações, vamos ser caridosos, vamos tentar ser caridosos para com os outros e para conosco. E assim vamos ser felizes e vamos encontrar a felicidade com essas boas ações, para a gente curar a gente, o interno nosso, e para a gente nos amar e não ferir nosso irmão interno. Por isso Jesus disse, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, englobado tudo aí. Então, chegamos ao final de mais um programa Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor no seu coração. Esperamos você no próximo programa aí, eu e a Fernanda. E aquelas despedidas de sempre, né, Fernanda? Aquele tchau de sempre. Tchau, Fernanda! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, gente! Alvorada despertando com você,
Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.